1 Samuel capítulo 3, versículo 1 em diante diz assim: O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino dizendo: Samuel, Samuel. E este respondeu: Eis-me aqui. Então ele correu para onde Eli estava e disse: Eis-me aqui, porque você me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, vá se deitar. E ele foi e se deitou, e o Senhor tornou a chamar: Samuel. E este se levantou, foi até Eli novamente e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli mais uma vez respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vá se deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então, neste momento, Eli entendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino. Quem estava chamando o menino? Por isso, Eli disse a Samuel: Vá se deitar, e se alguém chamar, diga: Fale, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o Senhor então disse a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Até aqui é o texto que nós vamos trabalhar na noite de hoje. Você percebe uma história bem interessante, uma história de alguém que foi chamado pelo Senhor, alguém pelo qual Deus chamou pelo nome. Já pensou, dona Júlia, ele chamar você nessa noite, Júlia, Júlia, e a senhora não saber que é o próprio Deus te chamando e começar a repreender? Misericórdia, né? Mas essa é a história do jovem Samuel. Samuel foi um jovem que se tornou juiz, sacerdote e profeta na casa de Deus. Então hoje nós vamos aprender com a história de Samuel, com esse breve trecho, essa breve introdução, e o tema da nossa mensagem é discernindo a voz de Deus. De acordo com o dicionário, discernir alguma coisa é você perceber claramente, distinguir, diferenciar, entender ou reconhecer. Esse é o significado de discernir. Então você quer ter discernimento, você está pedindo para Deus que você quer reconhecer ou perceber claramente que aquilo é aquilo mesmo. Ficou claro, né? Acho que deu para entender. Quantos já quiseram entender ou reconhecer quando é Deus falando? Meu Deus, eu acho que essa é a dúvida de $1 milhão. Como saber quando é Deus falando ou quando são as nossas emoções nos pregando uma peça, nos dizendo: faz isso que você está querendo fazer, quando na verdade Deus não disse foi absolutamente nada, não é assim? Você já teve a sensação de ouvir alguma coisa, uma direção do que fazer, e se perguntou se era mesmo a voz de Deus ou coisa da sua cabeça? Eu já, muitas vezes, principalmente quando eu ouço uma voz dizendo assim, vai lavar a louça, e aí naquele momento que você ouve isso falar, né, Bruno? A gente já começa a repreender, dizer aqui: está amarrado, Senhor. Isso não vem de ti, certamente é um levante do inimigo um negócio desse com a nossa vida. Mas é verdade. Então é fundamental nós termos esse discernimento de quando é Deus falando e quando não é. Nós entendermos com clareza se é o Senhor que está falando com nós e dizendo: Júnior, faça, ou Júnior, não faça. Porque quando nós temos esse discernimento, quando nós temos essa percepção, essa clareza,
nós evitamos muitos problemas e não caímos em erros, como por exemplo, fazer algo que Deus não queria que a gente fizesse, e aí a nossa emoção, o nosso sentimento nos enganou, e a gente foi lá e, vou fazer. Ou a gente deixar de fazer algo que Deus queria que a gente fizesse e não fizemos, porque não entendemos com clareza a voz de Deus. Sabe que o crente, ele é um negócio assim estranho, né, de entender. Porque assim, quando é para benefício próprio, a gente sempre tem aquela tendência de acreditar que é Deus falando. O cara vai na concessionária, ele senta dentro do carro, ele faz um test drive, ele senta na mesa do vendedor do carro, com dinheiro que ele não tem, ele diz assim: passa o meu CPF. Se aprovar, eu não preciso nem terminar a frase que você já sabe. Se aprovar, é de Deus. Não é assim que a gente faz? Quem disse que era Deus falando? Não é verdade? A gente é muito propício a tentar encontrar a voz de Deus e confirmação de Deus naquilo que nos beneficia. Mas e quando Deus pede para nós algo que vai contra a nossa vontade? E se Deus disser para você assim: Bruno, vai lá e perdoa aquele irmão que está te devendo um dinheiro. E aí você diz assim: não, meu Deus, olha só, já estou sem o dinheiro que eu emprestei. Aí vem tribulação no meu ouvido dizer que eu tenho que perdoar. Que negócio é esse? Porque é difícil a gente aceitar que a voz de Deus possa nos mandar fazer coisa que é contra a nossa vontade. Por isso que é importante a gente ter essa clareza, esse discernimento. Porque se nós fizermos algo que Deus não mandou, ou deixarmos de fazer algo que Ele queria que a gente fizesse, a matemática desses dois casos, dessas duas situações, não é boa. O resultado disso não é bom. Por quê? Porque estaremos fugindo da vontade de Deus. Se Deus mandou eu fazer e eu não fiz, eu desobedeci. Se Deus não mandou eu fazer e eu fiz, eu também desobedeci. E desobediência, irmão, já falei para você, é pecado. Então a importância de nós entendermos e discernirmos corretamente a voz de Deus num mundo que tem centenas, milhares, milhões de vozes ao nosso redor todos os dias, tentando confundir a voz certa, que é a voz de Deus. Porque no seu dia a dia, irmãos, você vai ter muitas vozes te falando muitas coisas. Vozes tentando te levar para o bom caminho, como amigos de Deus que estão na sua vida, como a Tati e o Fabiano, por exemplo, na vida da Kelly e do Bruno. Você vai ter pessoas de fora, talvez tentando te levar para o mau caminho, que nem aquele colega do seu ambiente de trabalho que é dado à bebedeira, é dado à festa, é dado a um monte de coisa que já não convém mais para a sua vida de crente. Então, nós conseguirmos discernir a voz de Deus no meio de milhões de vozes que nos cercam, é a única maneira de nós conseguirmos cumprir a vontade do Senhor na nossa vida. Senão a gente vai ser enganado. Se eu não conseguir ter clareza, discernimento de quando é Deus falando e quando não é, eu vou ser enganado pelas armadilhas do inimigo e não vou conseguir cumprir a vontade de Deus para a minha vida. E o jovem Samuel, o nosso personagem de hoje, ele estava passando exatamente por esse impasse. Tomar uma aguinha, a gente já continua. Ministério do Aleluia faltou hoje, dona Júlia? Aqui na igreja a gente tem o Ministério do Aleluia, que é a dona Júlia. Toda vez que eu tomo água, ela dá um glória a Deus. A gente viu em algum lugar, né, dona Júlia? E eu comentei, e aí a senhora começou a fazer e ficou. Isso aí. Mas então, nós temos o jovem Samuel nesse impasse, nesse contexto. A Siri falando aqui. Nós temos o jovem Samuel nesse impasse de tentar discernir que voz estava falando com ele. Quem estava chamando pelo seu nome na madrugada? Num primeiro momento, no texto que lemos, vemos Deus querendo falar com ele, chamando pelo seu nome. Deus desejando usar Samuel para restaurar a comunicação e o relacionamento com o seu povo. Porque Samuel, ele vivia numa época, nós vamos ver daqui a pouquinho, aonde
o povo de Deus estava num declínio espiritual, irmãos. A palavra de Deus era rara, diz aqui a Bíblia, né, o texto que lemos, e as visões não eram frequentes, ou seja, o povo estava vivendo uma apostasia da fé. E Deus querendo usar Samuel para restaurar essa comunicação, esse relacionamento, e Samuel lá, viajando na maionese, mais perdido que o Harry Potter na Batcaverna, sem entender quem falava com ele. Harry Potter na Batcaverna, pensa num negócio perdido. Esse era Samuel no contexto da história. Ele ouve uma voz no meio da noite dizendo assim: Samuel, Samuel. Ele diz: opa, Eli está me chamando. O meu sacerdote, meu mestre, aquele do qual eu tenho aprendido com ele, está me chamando. E ele vai lá no quarto de Eli, bate na porta e diz assim: mestre, você me chamou? Ele diz: não te chamei, vai deitar. Está pshuru, tá turuleibe? Viajou. E aí, ao invés disso, ele volta a se deitar e ele continua confundindo aquela voz que o chamava. Deus chamando Samuel e Samuel totalmente confuso, sem conseguir discernir o que estava acontecendo. Só que chega certo momento da nossa história aqui que você percebe que o tal do Eli, o sacerdote daquele templo, com um pouco da sabedoria, um pouco do discernimento espiritual que ainda lhe restava, ele consegue entender que a voz que chamava Samuel era a voz de Deus. Ele diz assim: Samuel, é o seguinte, não sou eu que está te chamando, e o que eu vou te falar agora talvez te assuste, mas é o próprio Deus que está tentando falar com você. Então assim, quando você voltar para o seu quarto, e essa voz te chamar mais uma vez, você diz para ele assim, ó: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu estou pronto para te ouvir. E por que eu falei sobre o pouco de sabedoria, de discernimento que ainda restava para o tal do Eli? Porque como eu te falei, a Bíblia diz logo no versículo 1 que naqueles dias a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Então, para que você entenda um pouco da complexidade dramática aonde o tal do Samuel, nosso personagem, estava inserido, vivendo num tempo aonde a palavra de Deus era rara, irmãos. Você consegue imaginar um negócio desse? Hoje nós temos tão fácil acesso a tudo, através do celular. Você vem num culto aqui de portas abertas, é tudo muito fácil. Mas Samuel estava inserido num tempo onde a palavra de Deus já não se ouvia mais. Ninguém mais falava sobre as coisas de Deus. Ninguém mais anunciava o nome de Deus. Ninguém falava sobre os mandamentos, sobre a lei. Ninguém falava sobre Deus, sobre nada. Porque eles estavam num declínio espiritual. Eles estavam envolvidos nessa realidade. Os líderes religiosos, incluindo o próprio Eli e os seus filhos. Eli era o responsável pelo templo do Senhor, era o responsável por manter, pelo menos Eli, deveria ter sido achado justo no meio daquela geração. É ou não é? Ele era sacerdote, irmãos. Ele foi levantado por Deus para ser o líder do templo. Então espera-se dele uma postura diferente, mas você vê que até o próprio Eli se corrompeu junto com seus filhos, Hofni e Finéias. Aí ó, que nome legal para você dar para o seu casal de filhos aí, quando você tiver. Hofni e Finéias. Viu, Larissa e Mateus? Cogitem esse nome. Depois eu tenho umas outras sugestões aí para passar. Mas Hofni e Finéias, eles estavam envolvidos em pecados graves, incluindo corrupção e desrespeito ao templo. Eles roubavam da oferta que era do Senhor e consumiam para benefício próprio. E o pecado de Eli não foi necessariamente se envolver nessa corrupção, mas foi não repreender os seus filhos. A Bíblia fala que o juízo de Deus veio sobre a vida de Eli, porque ele não repreendeu os seus filhos quando deveria ter feito isso. E por não ter repreendido, mais à frente, ainda no capítulo 3, Deus vai dizer assim: por conta disso, por conta da corrupção, pela falta de repreensão de Eli, eu vou cumprir o meu juízo sobre a vida dele, sobre a casa dele, a família dele. E nenhum tipo de oferta vai ser capaz de me impedir. Uau!
Não tinha mais perdão, não tinha mais o que fazer, não tinha mais. O juízo de Deus estava decretado sobre essa família de Eli. E Samuel então estava envolvido nisso, envolvido nesse contexto. Ele aprendia, ele foi entregue no templo para aprender com esse cara. E eu tenho certeza que se a mãe de Samuel soubesse disso, ela talvez teria pensado 2 vezes. Mas você conhece a história de Samuel. Ele foi o fruto da promessa de Deus e ela prometeu ao Senhor que se ela tivesse um filho, ela devolveria. Então, quando Samuel nasceu, ela entrega Samuel no templo para ser criado nos caminhos do Senhor. Mas aquele que deveria instruí-lo falhou na sua missão. Aquele que deveria ensinar Samuel falhou. Tanto é que a Bíblia diz que a voz do Senhor ainda não havia, Samuel ainda não entendia a voz do Senhor e a palavra não tinha sido manifestada a ele. De quem era a obrigação de ensinar sobre Deus para Samuel? Do Eli. Mas Eli estava tão corrompido nos seus pecados, tão corrompido nos pecados dos seus filhos, que ele falhou na sua missão. Mas Deus estava disposto a mudar isso. Apesar de tudo, apesar dessa corrupção moral que o povo estava vivendo, Deus olha para eles e ainda vê um jovem com o coração que não estava corrompido. Esse jovem se chamava Samuel. E ele escolhe Samuel para mudar o seu relacionamento com o povo e restabelecer comunicação, palavras, profecias e tudo mais que havia se perdido. Ele então olha para Samuel e vê nele e o chama pelo nome. E a palavra de Deus diz que isso aconteceu, verso 3, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Não sei se você percebeu isso no texto que lemos. A Bíblia diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ele chama Samuel. Essa lâmpada, ela é representada pelo candelabro. Você já viu um candelabro? Menorá, tem 7 braços. Cada braço, cada perninha dessa, mãozinha, como você quiser chamar, ela é para uma vela de óleo. Cada bracinho desse vai uma vela de óleo. E essa vela representa a presença e a santidade de Deus com aquele povo. Então, antes que a presença de Deus sumisse completamente do meio daquele povo e eles se esquecessem totalmente do Senhor, ele diz: eu preciso fazer alguma coisa. E lá do céu ele vê aquele jovem, é esse aqui mesmo que eu vou usar. E ele visita Samuel no seu quarto, chama ele e diz: Samuel, Samuel. Mas por não ter sido apresentado ao Senhor, por aquele que deveria ter ensinado, ele não tinha discernimento para reconhecer a voz de Deus. E por isso, ele se confundiu 3 vezes. 3 vezes Deus o chamou e ele não reconheceu a voz. E continuaria assim, até que Eli, naquele pouquinho de entendimento, de sabedoria que ainda lhe restava, diz: ah, Samuel, eu acho que eu estou entendendo. Quem está falando contigo na verdade é Deus. Então assim, fala com ele, diz para ele que você está disposto a ouvir o que ele tem a dizer. E aqui, quase que eu me perco. Mesmo com o coração endurecido pela frieza espiritual da sua casa, mesmo depois de tanto tempo sem ouvir a voz de Deus, e aquilo ter se tornado uma vaga lembrança, a Bíblia diz que ele entendeu que era o Senhor que chamava o menino. E aí quando ele chega no seu quarto naquela última vez, ele deita e fica esperando lá, ele diz assim: agora Deus vai me chamar e agora eu vou falar a resposta certa. E quando Deus chama mais uma vez e diz: Samuel, Samuel, aí sim ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E você vê que por ele ter dado a resposta certa, por ele ter conseguido discernir que era Deus falando com ele, ter respondido a isso, Deus lhe conta qual seria a sua sentença de juízo com a casa de Eli. Está lá no versículo 19, diz assim, versículo 12. Naquele dia farei contra Eli
tudo o que eu disse a respeito da casa dele do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício e nem com oferta de cereais. E daquele dia em diante, quando Samuel conseguiu discernir a voz de Deus, conseguiu ter clareza no seu coração de quando era Deus falando e quando não era, você vê que ele passou a receber o favor de Deus. Versículo 19: Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. O fruto de discernir a voz de Deus. Quando eu e você conseguimos ter clareza e entendimento de quando é Deus falando, faz ou não faz, vai ou não vai, nós passamos a viver o favor de Deus. A palavra disse que o Senhor estava com Samuel e não permitiu que nenhuma das suas palavras caísse por terra. Versículo 20: todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Discernir corretamente a voz de Deus nos dá destino e atrai o favor de Deus. E agora que você entendeu a importância de discernir a voz de Deus, talvez você me pergunte assim: tá, pastor, mas e aí? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou conseguir saber quando é Deus falando e quando não é Deus falando? E aí eu quero te dizer que você pode fazer isso de 3 maneiras. A primeira delas é através da palavra de Deus. Às vezes a gente fica esperando que Deus fale ao nosso coração de uma maneira audível, que você ouça a voz, assim como Samuel ouviu, e ele diga: Fabiano, dá um presente para essa Tati, sua esposa, homem de Deus. Tati fez assim, né? Fala Deus, fala Deus. Às vezes a gente fica esperando Deus falar assim de uma maneira audível ao nosso ouvido, só que a maneira que Deus usa para se comunicar conosco, principalmente, é isso aqui, irmãos. A Bíblia, as Escrituras, são a voz de Deus pré-registrada para mim e para você. É como se Deus tivesse pego um gravadorzinho, feito um áudio de WhatsApp, assim como a gente faz para os irmãos, e disse assim: agora eu vou falar um negócio aí para vocês. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Assim, é como se fosse isso. Então, olhe para a Bíblia como a voz de Deus pré-registrada para mim e para a sua vida. Então, para ouvir Deus, a primeira coisa, leia a palavra. Como é que você quer que o Espírito Santo fale com você, que Deus te dê direção do que fazer, se você não abre a sua Bíblia uma vez por semana para ler? Se eu fizesse uma pesquisa aqui no meio da igreja, você não tivesse medo de se expor, eu ia perguntar para você quantos leram a Bíblia hoje. Não vou fazer, não se sinta desafiado a responder. E aí eu aumentaria o desafio, tá? Vamos então puxar um pouquinho mais. Quantos leram a sua Bíblia ontem? Quantos leram a sua Bíblia anteontem? Tá. Quantos leram a sua Bíblia na semana passada pelo menos uma vez? E aí a gente começa a perceber que o número vai caindo. Porque, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus fala conosco através da sua palavra. O livro de Provérbios é um livro riquíssimo em sabedoria para mim e para a sua vida. Quer fazer um desafio com você mesmo, para você ser mais sábio, ter mais sabedoria para a sua vida? Leia Provérbios durante um mês. Tem 31 capítulos. Pega um por dia. E aí, se possível, repete um no final. Se você tiver 30 dias aí no mês, tem 31, você repete mais. Tem 31, né, Júnior? Ou tem 30? Não, tem 31. Agora falhou a memória, 31. Então leia, você vai ver que você vai ter conselhos para a sua vida sobre não pedir dinheiro emprestado, não dar dinheiro emprestado, por exemplo. Irmãos, tem muita coisa dentro do livro de Provérbios que, se a gente lesse isso aqui todo dia,
a gente ia se dar menos mal. Pode ter certeza que a gente ia bater menos com a cara no muro e fazer menos burrada por aí. Então a primeira maneira de Deus falar conosco, de nós discernirmos a voz de Deus, é através da leitura da palavra. E para fazer agora, para te dizer quais são as outras duas formas, eu quero fazer uma dinâmica com você, que eu vi uma vez e nunca mais esqueci. E ela vai responder exatamente a nossa pergunta: como discernir a voz de Deus? E para isso, graças a Deus, o Bruno veio no culto. Bruno está firme no culto, porque eu estava preparando essa mensagem pensando, o meu voluntário vai ser o Bruno. Tu aceita, né, Bruno? Você é um cara desinibido, um cara, né, descontraído. Então, Bruno, eu preciso que você se levante e que você vá lá para a porta da igreja, lá na divisão do véu lá. Quando passar na câmera, se abaixa. Ai, aí, se abaixou. Pronto. Agora, para essa dinâmica dar certo, eu preciso que vocês que estão aqui me ouvindo comecem a conversar. Vamos, gente, conversa? Vocês adoram falar? Vocês adoram conversar? Isso, fala aí, fala da vida do irmão, fala da vida da irmã. Pode parar, vocês se empolgaram, né? Gostaram, né? Tá bom. Eu fiz umas perguntas pro Bruno assim, eu disse, Bruno, você tá conseguindo me ouvir? Ele fez assim, hã? Aí eu assim, quantos anos você tem dele? Que? Maionese? Estrogonofe? Ok. Você fez bastante barulho aí. Agora, fica em silêncio por um minutinho. Bruno, você tá conseguindo me ouvir agora? Quantos anos você tem? Nossa, parece mais. Ainda bem que a Kelly parece menos. Você mora onde? Ficou mais fácil a nossa comunicação, sim ou não? Conseguiu me entender com clareza, certo? Apesar de estarmos longe. Então a primeira coisa que você precisa fazer para discernir a voz de Deus e entender com clareza é: elimine os ruídos. A grande falha da comunicação se chama ruído. Você percebe que quando você estava falando, quando você estava aí fofocando da vida do irmão, ele não me entendeu. Mesmo eu falando com ele, ele não me entendeu. Eu sou Deus, ele é o Bruno. Eu estou tentando falar com ele, ele não me entendia. Porém, quando o ruído parou, quando as vozes ao redor silenciaram, mesmo estando longe, ele conseguiu entender. Não conseguiu? Então a primeira coisa que você deve fazer: elimine os ruídos. Silencie as vozes que estão ao seu redor. Se necessário for, manda essas vozes calarem a boca e diz: cala a boca, Satanás. Porque a voz que eu quero ouvir para a minha vida é a voz de Deus. A voz que eu preciso para ter direção para os meus dias é a voz de Deus. Então silencia as outras vozes que estão ao seu redor. Mas tem vezes que você não vai conseguir silenciar. Por mais que você ore, por mais que você peça, aquelas vozes vão continuar ali, te perseguindo, te incomodando, te importunando. Bruno, agora eu gostaria que você viesse aqui, por favor. Vem cá. Não precisa vir desfilando, tá? Só vem caminhando normal mesmo. Vamos lá. Pode ficar aí. Aí onde você está. Agora eu vou pedir para você falar novamente, tá bom? Pode falar bem alto de novo. Tá conseguindo me ouvir? Mais ou menos. Vem um pouquinho mais perto. Tá me ouvindo melhor? Um pouquinho mais perto. Tá me ouvindo melhor? Segura aí, varão. Ele estava lá naquele lado, do outro lado do altar. Eu perguntei para ele: você está me ouvindo bem? Ele disse: mais ou menos. E eu disse: dá um passo para frente. Ele veio: me ouviu melhor? E aí eu disse: dá mais um passo para frente. Me ouviu melhor do que lá no fundo? Ok. Continua. Hã? Tá muito. Deixa
Diferença de altura, né? Continua falando agora bem alto de novo. Pode falar. Olha só o que aconteceu aqui. Ixi, tô vendo gente lá no fundo da igreja fazendo assim, ó, apontando e fazendo assim, ó. Acho que alguém vai ficar na disciplina. E não é da cultura cristã. O Bruno estava lá naquele canto e não conseguia me ouvir. Conforme ele foi se aproximando de mim, conforme ele foi chegando perto, mesmo com todas as vozes falando muito alto ao nosso redor, tu conseguia me ouvir com clareza, sim ou não? Lá no fundo. Mas quando você chegou aqui? Agora ele ouviu com clareza. Então, irmãos, a terceira atitude que você deve ter, além de ler a Bíblia, além de eliminar os ruídos, se os ruídos não saírem, e mesmo que eles saiam, se aproxime de Deus. Tenha intimidade com aquele que quer falar com você, porque quanto mais perto você estiver, melhor a comunicação de vocês vai ser, mais clareza vai haver e menos interferência do que está ao redor vai acontecer naquilo que Deus quer falar para a sua vida. Amém? Bruno, obrigado. Obrigado. Domingo que vem tu prega no culto. Tá, okay. Então, não importa a quantidade de ruído que tem ao seu redor. Por mais que você ore pedindo a Deus para que essas vozes se calem, se elas não se calarem, se aproxime ainda mais de Deus. Porque quando você está coladinho com Ele, quando você está pertinho dEle, o mundo pode estar gritando do seu redor. Você vai conseguir entender. Aquele que fala comigo é o meu Pai. Se eu chamasse o Arthur aqui no nosso meio e vocês falassem bem alto e eu dissesse para ele assim, ó, filho, você está me ouvindo? Eu tenho certeza que ele saberia que sou eu chamando ele. Você quer fazer um teste? Chama o Arthur no Kids para mim. Só não fala o que vai acontecer. Filho, vem cá, meu amor. Papai vai... Pode ficar aqui, ó. Papai vai usar você como exemplo agora, tá? Quero fazer uma dinâmica com a igreja e vou usar você. Eu queria que você fosse lá no meio das cadeiras lá. Você consegue ir ali atrás, ali no meio? Lá perto do tio Léo? Vai lá perto do tio Léo. Agora, filho, presta atenção em qualquer outra coisa, tá? O pessoal vai começar a conversar. E eu queria que você conversasse com eles junto. Conversa com a avó, conversa com a dona Ede, com o Eli, qualquer pessoa. Eu queria que você conversasse com eles, tá? Pode conversar, irmão, vai lá. Fala bastante, vai lá. Ô filho, vem aqui com o papai. Filho, vem com o papai aqui no altar. Vem com o papai aqui no altar. Olha só. A igreja toda estava conversando alto. Quando eu falei a primeira vez, filho, vem com o papai aqui no altar. Ele estava olhando para a avó dele, ele fez assim, ó, quê? Segunda vez eu chamei, filho, vem aqui com o papai no altar. Ele foi lá para o meio da igreja e disse, o quê? Já olhando para mim de novo. Aí eu disse, vem aqui com o papai. E aí ele veio. Por quê? Porque ele sabe reconhecer a voz do Pai. Isso só é possível graças à intimidade, irmãos. Isso só é possível graças a relacionamento. Quanto mais relacionamento você tiver com Deus, quanto mais relacionamento você tiver com seu Pai, mais fácil vai ser você discernir a voz dele no meio de todas as outras vozes. Tá bom? Obrigado, filhote. Toca aqui. Uma salva de palmas para o Arthur. O Ministério de Louvor pode subir novamente. Enquanto a equipe de louvor sobe aqui, quantos aqui têm filhos? Deixa eu perguntar isso para você. Quantos têm filhos? Poucos ou muitos? Perguntou o Júnior.
Tanto faz. 1, 2, 3. Aí. Do louvor aqui, quantos têm filhos? Thales, graças a Deus não. Vou conversar com o teu pastor sobre isso. Eu vou conversar com o teu pastor sobre isso. Pois bem, você que é pai, você que é mãe, eu quero encerrar essa mensagem com uma exortação para nós, para mim e para você. Você percebe que no versículo 7, a Bíblia disse que Samuel ainda não conhecia ao Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele, mesmo ele vivendo aos pés do sacerdote. Mesmo ele morando junto daquele que seria o responsável por ensiná-lo sobre quem é Deus e sobre a palavra de Deus. Mesmo ele estando lá, mesmo ele estando nessa incumbência, ele não foi apresentado ao Senhor. Quem é Deus? Samuel perguntava. Quem é o Senhor? Ele ainda não conhecia e a palavra não tinha sido manifestada a ele. E por conta disso, por não ter sido ensinado sobre quem era Deus, Samuel não conseguiu discernir a voz de Deus quando ele chamou. Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Se você puder redobrar sua atenção nesse finalzinho de mensagem, eu te agradeço. Nós temos uma responsabilidade muito séria diante do Senhor, nós que somos pais, que é apresentar para os nossos filhos quem é Deus e ensiná-los sobre a palavra do Senhor. Sabe, nós precisamos apresentar para eles o Deus que nós servimos e ensiná-los a amar a esse Deus de todo o nosso coração, de todo o coração deles, a ouvir a sua voz e obedecer. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem apaixonados por Deus e pela sua palavra. Essa responsabilidade não está sobre a vida do pastor, não está sobre a vida da professora do ministério infantil. Essa responsabilidade é sua. Essa responsabilidade de cada um de nós que somos pais e mães, de apresentar o Senhor para os nossos filhos e dizer: filho, esse é o Deus que transformou a vida do papai e da mamãe. Esse é o Deus que te criou, que te gerou. Esse é o Deus que te escolheu antes mesmo de você ser gerado no ventre da mamãe. Esse é o Deus que sonhou com você, que fez todos os seus cabelos, que conhece você desde antes de você vir a esse mundo. Esse é o Deus a quem nós servimos. E como é que nós apresentamos Deus para os nossos filhos? Através do nosso exemplo. Você pode falar de Deus para eles o quanto você quiser. Vai chegar um dia que as suas palavras não vão mais ser suficientes para convencer os seus filhos, porque eles vão crescer e eles vão achar que sabem de tudo e vão te virar as costas e dizer: minha mãe é uma chata, meu pai é um chato, não sabe nada. Só que o que há de mais poderoso que nós podemos deixar para os nossos filhos se chama exemplo. Exemplo, irmãos. Sabe, para eu ensinar o meu filho sobre respeito, ele precisa me ver respeitando as pessoas. Para eu ensinar o meu filho sobre perdão, ele precisa me ver perdoando aqueles que nos fizeram mal. E para eu ensinar o meu filho sobre Deus, ele precisa me ver servindo e amando e adorando esse Deus que eu quero apresentar para ele. Por isso que uma das principais coisas que nós sempre falamos nos atendimentos familiares que fazemos com casais que já têm filhos é o seguinte: você tem a responsabilidade de levar o seu filho na igreja, porque se você não levar, se você não der o exemplo, se você não ensinar ele a amar Jesus, o mundo vai ensinar ele a amar o pecado.
Então, eu não sei você, a gente sempre fala, eu não sei você, mas eu prefiro buscar o meu filho durante toda a juventude dele na porta da igreja do que na porta da balada, do que na porta do bar, na porta do boteco, na porta da prostituição. Sobre nós que somos pais e mães recai essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos sobre quem é Deus e sobre a palavra de Deus. O que os seus filhos estão vendo em você durante o louvor aqui da igreja, por exemplo? Será que eles olham para você e você está lá quebrantado, levantando as mãos e adorando e dizendo obrigado Jesus, porque você me salvou, obrigado Jesus, porque você me deu o dom da vida? Será que os seus filhos olham para você e você está lá adorando de mãos levantadas? Ou seus filhos olham para você e você está lá assim, ó, apenas como um espectador do que está acontecendo e não como um participante do culto? Há poucas semanas atrás, aqui na frente, a Fran publicou uma foto onde a Fran, a pastora, a minha Fran, ela estava aqui ajoelhada, quebrantada aqui na frente em adoração, e a Sara veio aqui na frente, e a Sara é muito observadora, a Sara é muito observadora, e ela viu a Fran ali abaixada adorando, ela foi e se abaixou do lado e ficou na mesma posição que ela em adoração. Isso é exemplo. Eu não estou dizendo que ela não vê na vida da família dela, mas o que aconteceu aqui é o poder do exemplo. Os nossos filhos farão exatamente aquilo que verem nós fazermos. Sabe, irmãos, eles podem nunca querer Jesus. Pode chegar uma fase da vida dele em que eles vão rejeitar totalmente o Deus a quem nós servimos. Mas nesse dia nós precisamos nos encontrar inculpáveis diante do Senhor, por ter a certeza que fizemos a nossa parte. Você não tem como empurrar Jesus goela abaixo para o seu filho, mas você tem como dar o exemplo e instruí-lo e ensiná-lo enquanto você ainda pode fazer. Essa semana nós fomos visitar a Gabriela, tá ali a Gabriela, e ela me disse assim: pastor, semana passada quase que eu não fui no culto. Falei, ai. Daí ela disse, mas sabe por que eu fui? Porque chegou perto da hora do culto a minha filha. Ela disse, mamãe, tá na hora. E ela assim, na hora do quê? De ir para a igreja. Não, filha, hoje a mamãe não vai. Disse, vai, não vou, vai. Aí a filha já puxou a cinta e disse, tu vai, tô brincando. Mas é isso, irmãos, uma semente está sendo plantada, e essa semente de amar a obra de Deus, de amar a igreja, de amar ao Senhor, está crescendo na vida da filha dela. Por quê? Porque ela veio e decidiu participar, decidiu frequentar a igreja, e isso já está mudando a vida da filha. Sabe quando que essa menina vai se desviar se continuar assim? Nunca! Porque ela tem um exemplo dentro de casa, ela tem alguém que traz ela, que encaminha ela, e ainda que um dia ela diga assim, eu não quero mais saber de Jesus, Satanás nunca vai poder acusar a sua filha por não ter ensinado nos caminhos de Deus. Então a responsabilidade é nossa, irmãos, a responsabilidade é nossa, que eles encontrem em nós o exemplo que eles precisam para seguir, pois se nós não dermos o exemplo certo, pode ter certeza que o mundo vai dar o exemplo errado. O sacerdote Eli, aquele que era o responsável por ter ensinado o menino Samuel, falhou na sua missão. Mas e nós? Será que falharemos na nossa missão de sermos pais e mães e ensinar os nossos filhos sobre quem é Deus e sobre discernir a voz de Deus? Dito isso, eu quero pedir para apagar as luzes e te convidar a se colocar de pé.